Olá, eu sou Letícia Dias e estou fazendo a leitura do livro Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino, de Luciano e Kelly Subirá. Prefácio por Israel Subirá. A Bíblia diz que coroa dos filhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. Eu, com o coração cheio de alegria, posso dizer que não poderia ter mais orgulho de meus pais e gratidão por tudo que me proporcionaram. A educação que recebi de meus pais foi o maior presente que eles me deram. Eu não estaria vivendo nenhuma das maravilhosas coisas que tenho experimentado em Deus se não fosse pelo precioso ensino que eles depositaram em minha vida. Começando pelo temor e amor ao Senhor, e também pelo zelo para com sua palavra, que fundamentam tantos princípios importantes para uma caminhada íntegra e dirigida por propósitos em nossos dias terrenos. Posso afirmar que o que mais me marcou não foram somente as palavras de sabedoria que eu vi, mas as atitudes que a seguiam. Aquilo que fazemos tem um peso tão importante quanto aquilo que dizemos, se não maior. Minha irmã e eu não experimentamos aquele tipo de diálogo incoerente, de alguém que é rico em palavras, mas escasso em atitudes. Muito pelo contrário. Percebemos cedo que nossos pais viviam de acordo com aquilo que criam e ensinavam. Além dessa coerência, havia ainda um interesse legítimo, o amor e a dedicação visíveis. Tudo isso despertou meu coração para a importância do que meus pais tinham a me ensinar. Eu nunca vi meus pais demonstrarem qualquer sinal de descompromisso para com o Evangelho. Nunca os vi reclamando sobre ir a algum culto ou uma reunião. Nunca os vi desinteressados sobre as lições mais simples que tinham a me ensinar, desde as histórias bíblicas mais populares até os valores doutrinários mais complexos. Havia sempre uma paixão, visível até mesmo a seus olhos. A autoridade para ensinar gera impacto na educação, mas somente a autenticidade pode sustentar esse impacto. Dito isso, dessa autoridade e autenticidade que eles sempre carregaram ao me ensinar, foi o que me conduziu às boas novas do Evangelho. E assim, através dessa porta, pude conhecer o meu Deus, não apenas o Deus de meus pais. Durante essa jornada, o exemplo de meus pais foi precioso para mim. Eles fizeram um ótimo trabalho. Eu sei que vou colher frutos eternos por causa disso. Mesmo sendo muito jovem, meus pais confiaram em mim para sair de casa. Com a bênção deles, e embarcar numa verdadeira aventura, construindo a minha própria família. Eu não poderia ser mais grato por tudo que eles são, por tudo que fizeram e ainda fazem por mim. Fico feliz por poder compartilhar com tantos irmãos em Cristo, através desse livro, os princípios que nortearam minha criação e que certamente nortearão a criação dos meus filhos. Boa leitura. Prefácio por Lissa Subirá. Criação de filhos. Mesmo sendo um dos meus maiores sonhos para o futuro, não me soa como uma tarefa nada fácil, já que todos nós, ainda que vivendo dentro da mesma casa, somos completamente diferentes uns dos outros. Mas que, quem sabe, a grande beleza do todo que está justamente nisto. Ver como Deus usa as nossas particularidades para nos fortalecer como família. Em vez de nos separar, se aprendermos a lidar bem com isso. Lembro-me das minhas experiências cuidando de crianças na igreja ao longo dos anos. Muitas vezes, quando elas começavam a chorar, eu também queria fazer a mesma coisa. Por não saber mais como reagir, essa memória me faz rir. Felizmente, isso era resolvido facilmente ao chamar os responsáveis e devolver a eles a criança, o choro e a responsabilidade.
Eu me pergunto qual é a sensação de quem não tem mais a quem transferir o dever. Por isso, considero você do outro lado desta página, alguém verdadeiramente nobre por buscar mais informações a esse respeito, presente no coração de Deus. Sei que você jamais transferiria ou ignoraria sua responsabilidade de não apenas criar seus filhos, mas fazer isso de tal forma que eles conheçam o caráter de Deus. A boa notícia, no entanto, é que não excluímos, na cosmovisão bíblica, a possibilidade de assistência. O próprio Deus se dispõe a dividir sua força, seu poder e sabedoria, colocando-as também em nós, guiando nossos passos e nos orientando em tudo o que precisamos. Amo o que a palavra fala no livro de Tiago. Ali, aprendemos que, se precisamos de sabedoria, devemos pedir isso ao nosso Pai que está nos céus, sem duvidar. Quando eu olho para a vida dos meus pais, é exatamente isso que eu vejo. Disposição para caminhar segundo a sabedoria de Deus. Não tenho dúvidas de que eles entregaram a mim e ao meu irmão Israel o melhor e sou eternamente grata por isso. No entanto, quando as situações nos surpreendiam como família e quando encarávamos os momentos em que nosso esforço se tornava insuficiente, precisávamos nos agarrar a algo mais firme. Nunca fomos e nunca seremos perfeitos, mas o nosso Deus é. E por causa dele, nos levantamos para dizer, em meio a uma geração que nem sempre pensa da mesma maneira, que é possível e que vale a pena lutar por esse vínculo com tudo que há em nós. Se algum dia isso parecer que isso não é o suficiente, também podemos lutar com armas espirituais. Proteja o sonho de Deus para a sua vida, pois Ele é quem faz a solitário habitar em família. Lembre-se que a unidade é algo que transcende até mesmo território e distância, e é uma questão do coração. Muitas famílias estão unidas fisicamente e separadas emocionalmente, ao passo que outras, mesmo separadas fisicamente por algum motivo, ainda se mantêm conectadas como podem porque fazem isso com prioridade. Desejo que, ao ler esse livro, você seja orientado pela instrução divina e se renda aos caminhos dele, pois são muito melhores do que os nossos. Que você possa experimentar algo tão bom quanto nós. Pela graça de Deus, vivemos hoje e ir além. Que a sua família seja a razão pela qual outras serão inspiradas e não desistirão. Que os seus filhos conheçam a Deus profundamente e sejam poderosos na terra, em nome de Jesus.